Consequências do viciado em pornografia, que alguém comentou aí. Primeira consequência: morte espiritual da pessoa que está envolvido nisso. Afastamento de Deus nas disciplinas espirituais, de tudo que envolve Ele e o Senhor. Primeira consequência. Primeira consequência. Tá? Primeira consequência. Segunda consequência: alteração do cérebro. Porque a pornografia cria novos caminhos neurais. E isso vai reverter em quê? Procrastinação, preguiça, irritação, indisponibilidade, bipolaridade, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas. São consequências. Aí, falta de amor pelas pessoas. Por quê? Porque ele se torna um egoísta, um narcisista. Se torna um egoísta, um narcisista. Entende? É isso. Isso acontece. Se torna um narcisista, um egoísta. Então, sem amor pelas pessoas. Pensa apenas na satisfação pessoal. Se torna inoperante nas atividades espirituais e profissionais. Inoperante nas atividades espirituais e profissionais. Porque ele é uma árvore seca que não produz frutos. Isso é algumas características básicas que nós podemos fazer uma live só falando de cada uma delas. Hoje nós estamos falando das características de um marido viciado em pornografia. Quais são os pecados sexuais? Fornicação, prostituição, pornografia, masturbação, adultério, homossexualidade, pecados sexuais. Todos relatados na Bíblia. Leu o livro Libido Dominante que indiquei? Essa pergunta é para mim? Cara, já li esse livro dele, no autor e consumador da nossa fé. Tá? O que impulsiona o marido a ficar olhando para outras mulheres? A mente dele corrompida, o pecado. Ele alimenta a lascívia dentro dele, então ele olha para outras mulheres com esse olhar cobiçoso. A cobiça está no homem. Agora, ou o pecado está debaixo do domínio próprio do Espírito Santo, ou ele está desenfreado. E aí não há limites. Então a cobiça está no homem. Por isso que o fruto do Espírito frutifica o domínio próprio. Fruto do Espírito, o domínio próprio. Entende? A cobiça está no homem, o pecado está no homem. E aí o domínio próprio precisa entrar em ação. E nós acreditamos que dentro do processo de renovação da mente está o processo da santificação, para que estes olhos sejam santificados e alcancem, de fato, transformação. Mais perguntas? Perguntas. Meu esposo está acompanhando as lives, fazendo os exercícios. Aí, caixinha é muito pequena, né? Quando o marido diz que não está mais com esse problema, mas ainda não tem apetite sexual. Quando o marido diz que não está mais com esse problema, mas ainda não tem apetite sexual. Tá, mas ele não está mais com esse problema por quê? O que aconteceu para ele não estar mais com esse problema? Mostra para mim o histórico dele de transformação. Mostra para mim o processo que ele passou para não estar mais com esse problema. Porque do dia para a noite ele não fez nada e não está mais com esse problema. Desculpa, eu não acredito. Eu quero ver o histórico de transformação da vida desse cara. O que é o histórico de transformação? O testemunho. Testemunho. Eu tenho o meu testemunho. Os meus companheiros de trabalho de Ministério Vida Pura têm o testemunho. Cada um deles tem o testemunho. Eles testificam com a vida o que eles estão falando. E eu sei o processo que eles passaram. E eu conheço dezenas e dezenas, centenas e centenas de histórias de pessoas que passaram pelo processo de renovação da mente, que passaram pelo processo de santificação por causa do pecado sexual e que hoje estão andando em liberdade. Eles têm histórias para contar. Eles têm histórias de batalhas de estudo bíblico, batalhas de oração, batalhas de jejum, batalhas de confronto com outros homens, de batalhas de prestação de contas. Eles têm essas coisas para contar. Para quem seu marido presta contas?
Quem é o discipulador dele? Quem acompanha o caso dele? Quais foram os livros bíblicos que ele leu e ele conseguiu manter uma vida devocional assertiva para estudar os temas principais e conseguir ter transformação? Eu quero essas respostas. Aí eu acredito. Senão eu não acredito. Eu acho só que é mais uma mentira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu era assim. Eu era assim. E as pessoas que hoje trabalham comigo eram assim. E os nossos alunos que hoje estão testemunhando a liberdade também eram assim.